Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025. E hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, mergulhar mesmo nos eventos lá de Êxodo, capítulo 32. O foco vai ser a reação de Moisés, né, diante daquela rebelião toda do povo com o bezerro de ouro e também a sua intercessão incrível perante Deus. Vamos explorar essa tensão entre a ira divina, a misericórdia, a liderança entrando em crise e aquele pedido surpreendente de Moisés. Exatamente, é um capítulo denso com muitas camadas. Para a gente situar rapidinho, Moisés está lá no Monte Sinai, né, recebendo a lei, né, diretamente de Deus. Enquanto isso, lá embaixo, no acampamento, o povo de Israel, já impaciente, pressiona Arão e acaba fazendo o quê? Um bezerro de ouro para adorar. Uma traição direta, né? Acabavam de firmar uma aliança. Exato. E Deus vê essa rebelião. A reação dele, inicialmente, é muito intensa. Ele chega a dizer para Moisés que vai destruir o povo e fazer de Moisés, sozinho, uma grande nação. Tá lá em Êxodo 32, versículos 9 e 10. Uma proposta e tanto, hein? Sem dúvida, uma proposta que testava ali o caráter, a lealdade de Moisés até o limite. Mas a resposta dele é imediata e muito reveladora. Ele recusa essa oferta de grandeza pessoal. Pelo contrário, ele vai argumentar com Deus. E olha só como ele argumenta. Lá no versículo 11, ele lembra a Deus que aquele era o seu povo. O teu povo, ele diz. Aquele povo que o próprio Deus tirou do Egito com poder, com mão forte. Ele não toma o povo para si, ele reafirma a responsabilidade de Deus por eles. Interessante essa abordagem, né? Quase como dizendo, olha, a responsabilidade é sua. Mas ele não para aí, certo? Não para. Ele apela para algo fundamental, a reputação de Deus. O que as outras nações, tipo os egípcios, diriam se Deus destruísse o povo que ele mesmo libertou. Ia parecer que Deus os tirou do Egito só para matá-los no deserto, né? E talvez o mais importante, ele invoca as promessas. Aquelas promessas incondicionais feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, de multiplicar a descendência, dar a terra prometida, e isso está no versículo 13. Ali, Moisés se coloca como um intercessor de verdade, sabe? Alguém que se põe na brecha defendendo o povo, mas apelando à própria natureza de Deus, às suas promessas. E essa primeira intercessão, ela funciona. O versículo 14 é bem direto. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Ufa! Parece que a crise maior passou. Exato, parece que sim. Mas a história tem mais reviravoltas. A descida do monte reserva outra cena bastante impactante. Pelo delo de Deus, e se aproxima do acampamento, ele ouve o barulho, a festa, e vê a cena. O bezerro de ouro, o povo dançando. A reação dele é visceral, imediata. A própria ira de Moisés se acende, como está descrito lá no versículo 19, e num gesto assim dramático, ele joga as tábuas de pedra no chão, no pé do monte, e quebra tudo. Quebrar as tábuas, imagina o som, o impacto, não era qualquer objeto, né? Eram as tábuas da aliança, o símbolo físico do acordo Deus-Israel. Qual o significado disso? É um símbolo fortíssimo. Ao quebrar as tábuas, Moisés estava, na verdade, mostrando visualmente o que o povo tinha acabado de fazer, quebrar a aliança com Deus pela idolatria. E o fascinante é que o texto não mostra Deus repreendendo Moisés por isso. Pelo contrário, mais tarde, lá em Deuteronômio 10, versículo 2, Deus manda Moisés fazer novas tábuas, iguaizinhas, para ele mesmo reescrever os mandamentos. Interessante isso. Sugere que a ira de Moisés naquele momento refletia a própria santidade de Deus, sabe? A gravidade extrema daquela transgressão. Era uma ira justa, que nasceu da percepção da profanação da aliança. Entendi. Depois desse ato simbólico forte, Moisés se volta para quem falhou na liderança ali, né? Para o próprio irmão Arão, que permitiu, até facilitou, né, a construção do ídolo. O confronto está lá no versículo 21. Como é que Arão se justifica? Logo ele, que subiu parte do monte, que era para ser o braço direito. As justificativas de Arão são, assim, um estudo de caso
de como não lidar com a responsabilidade. São fracas, evasivas. Primeiro ele joga a culpa toda no povo. Basicamente diz, você conhece esse povo como ele se inclina para o mal, né? Tá lá nos versículos 22 e 23. Ele tenta se colocar como vítima da pressão popular. Clássico, né? Transferir a culpa. Uma tática antiga. Mas a segunda parte da desculpa dele é ainda mais peculiar, digamos. É quase surreal, né? Arão descreve a fabricação do ídolo de um jeito que, minimiza totalmente a participação dele. Ele diz no versículo 24, então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Saiu este bezerro. Assim, do nada. Exato, como se fosse um acidente, sabe? Uma coisa espontânea. Puf, apareceu um bezerro. E não um ato deliberado de fundir, moldar, que ele mesmo supervisionou. Saiu este bezerro. Chega a ser cômico, né? Se não fosse tão trágico, mostra uma falta de integridade profunda, não acha? Especialmente para alguém na posição dele. Exatamente. É uma tentativa desesperada de fugir da responsabilidade, usando meias-verdades, distorcendo os fatos. A gente vê um padrão aí. O pecado da idolatria leva à covardia, que leva à mentira. A tentativa de enganar um pecado vai puxando o outro. Uma lição dura sobre integridade na liderança, especialmente sob pressão. Com certeza. Moisés, claro, não engole essas desculpas. Ele percebe que o povo estava desenfreado, como diz o texto, porque Arão tinha permitido isso. E a situação pedia mais que palavras, né? Exigia uma ação para restaurar a ordem. E isso leva a consequências bem sérias, não é? Sim, leva a um dos momentos mais difíceis, mais sombrios desse episódio. Vendo aquele caos, aquela rebelião aberta, Moisés se posiciona na entrada do acampamento e faz um chamado. Quem é do Senhor, venha até mim. Isso está em Êxodo 32, 26. E os filhos de Levi se juntam a ele. Aí, seguindo uma ordem divina que está implícita na ação de Moisés para purificar o acampamento, os levitas passam pelo meio do arraial e executam aqueles que persistiam na idolatria de forma explícita. O texto menciona que cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. Versículo 28. 3.000 mortos. É um número que choca a gente hoje. Como a gente pode entender uma medida tão drástica assim? É uma passagem que desafia mesmo. A gente precisa entender isso no contexto da teocracia de Israel, né? Onde a idolatria não era só uma questão de crença pessoal. Era um ato de traição contra o rei divino da nação, uma violação direta da aliança que sustentava a existência daquele povo. A ação, por mais terrível que pareça, foi vista ali como necessária para conter a rebelião que ameaçava destruir toda a comunidade, cortar a relação com Deus. Mostra a santidade de Deus, a seriedade do pecado e as consequências dolorosas quando a aliança é quebrada de forma tão flagrante. Foi tipo uma cirurgia drástica para tentar salvar o corpo inteiro. É realmente um momento de crise profunda, de julgamento, e é nesse cenário, logo depois dessa disciplina tão dura, que a atitude de Moisés muda de novo. No dia seguinte, ele se volta para o povo e depois para Deus. Mas agora, não mais com a espada da justiça, e sim com um coração de intercessor, de um jeito ainda mais profundo. Ele diz ao povo que cometeram um grande pecado e que ele ia subir ao Senhor para tentar fazer propiciação por eles. Isso está lá no versículo 30 de Êxodo 32. O que significa exatamente fazer propiciação aqui? Propiciação aqui, a ideia é buscar aplacar a ira justa de Deus, sabe? Cobrir o pecado, encontrar um caminho para a reconciliação depois de uma ofensa tão grave como aquela. Tentar reparar a relação quebrada. E o jeito como Moisés busca fazer isso nos leva a um dos pontos mais altos, mais comoventes de toda a história da intercessão na Bíblia. A oração que ele faz, registrada nos versículos 31 e 32, é de tirar o fôlego. Certo, vamos olhar mais de perto então. O que ele diz para Deus nessa segunda subida ao monte? Ele se apresenta diante de Deus, primeiro reconhece a enormidade do pecado do povo. Este povo cometeu o grande pecado fazendo para si deuses de ouro. E aí ele faz um apelo e uma oferta impressionantes. Ele diz, agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Pera! Risca-me do teu livro.
O que isso quer dizer? Ele está se oferecendo para ser condenado, para perder a própria salvação em troca do perdão do povo? É isso mesmo? É exatamente isso que parece significar. O livro aqui é geralmente entendido como o livro da vida, o registro daqueles que pertencem a Deus, que têm parte na vida eterna. Moisés está mostrando uma compaixão, um amor tão profundo por aquele povo rebelde, que ele está disposto a sacrificar o próprio destino eterno, a própria relação com Deus, para que eles pudessem ser perdoados. Ele se oferece para tomar o lugar deles no julgamento. É impressionante. Nossa, isso é de uma intensidade que a gente mal consegue processar. Um amor sacrificial levado ao extremo mesmo. Sem dúvida alguma. E é por causa de momentos assim que a tradição cristã vê Moisés como um tipo de Cristo. Para quem não está familiarizado, um tipo, no estudo bíblico, é uma pessoa, um evento, uma instituição do Antigo Testamento que prefigura, que aponta simbolicamente para Jesus e sua obra no Novo Testamento. Essa disposição de Moisés de dar a própria vida, de ser riscado do livro para salvar o povo, é um vislumbre poderoso do que Jesus faria, de forma completa e eficaz na cruz. E a gente sabe quanto tempo durou essa intercessão tão intensa. O livro de Êxodo não fala quanto tempo durou essa segunda vez no monte. Mas, depois, lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo 18, Moisés relembra esse evento e conta pra gente. Ele diz que passou outros 40 dias e 40 noites prostrado diante do Senhor, sem comer pão, sem beber água, jejuando e orando com fervor pelo perdão do povo por causa daquele grande pecado. 40 dias. 40 dias. Isso mostra a seriedade, a persistência da intercessão dele. Não foi uma oração rápida. Isso nos traz de volta para a palavra perdoar na oração dele. Você comentou que tinha algo mais profundo no significado dessa palavra em hebraico? Sim. E aqui está um ponto crucial que, para mim, enriquece muito a nossa compreensão. A palavra hebraica, traduzida como perdoar, em Êxodo 32, é nazá. E nazá tem um campo de significado bem amplo, sabe? Não significa só perdoar no sentido de cancelar uma dívida ou esquecer uma ofensa. Significa também, e talvez de forma até mais fundamental em alguns contextos, levantar, carregar, suportar, tomar sobre si. Carregar, tomar sobre si, como assim? Aplicado ao pecado. Isso é interessante. Pensa no que Moisés está pedindo. Não é só para Deus ignorar o pecado, mas, de alguma forma, é como se ele pedisse para Deus carregar o peso desse pecado, para tomá-lo sobre si. É como pedir que Deus absorva as consequências daquela ofensa. E essa ideia de carregar o pecado ou as suas consequências é central na teologia bíblica da expiação. E onde mais a gente vê essa ideia na Bíblia? Tem outras passagens? Ah, sim. O eco mais famoso vem séculos depois, lá no profeta Isaías, capítulo 53. Aquele capítulo incrível que descreve o servo sofredor, a figura messiânica. Em Isaías 53, versículo 4, a gente lê: verdadeiramente, ele tomou sobre si, nazá, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E no versículo 12, levou sobre si, nazá de novo, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É o mesmo verbo. Uau! Então, a oração de Moisés, perdoa, nazá, o pecado deles, já continha uma semente dessa verdade. Ele estava talvez sem entender toda a dimensão daquilo, pedindo a Deus para fazer exatamente o que ele já planejava fazer em Cristo. Exatamente. A intercessão de Moisés aqui é uma introdução poderosa ao conceito de expiação substitutiva. Aquela ideia de que alguém justo toma o lugar do culpado, carregando a penalidade do pecado. Mostra que o perdão de Deus não é algo leviano ou automático. Ele tem um custo imenso. O pecado precisa ser carregado. A justiça precisa ser satisfeita. Moisés se oferece como substituto, num ato de amor incrível, mas a oferta dele é limitada, né? Ele é humano. Mas a oração dele aponta para o substituto perfeito, definitivo, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que na cruz, de fato, nazá, carregou, levou sobre si os pecados de todos nós. Então, olhando para essa história toda, o que isso significa para a gente? Qual o panorama geral? Significa que Êxodo 32 é muito mais do que só uma história sobre idolatria, liderança que falha e intercessão. É uma janela que se abre para o coração de Deus. Revela a santidade e a justiça dele,
que não podem simplesmente ignorar o pecado, mas revela também sua imensa misericórdia, seu compromisso com as suas promessas. Mostra o custo terrível do pecado e o custo ainda maior do perdão. Um custo que só o próprio Deus poderia pagar, se tornando humano em Jesus e carregando a nossa culpa. A oração de Moisés, especialmente com esse significado de Nazá, é um vislumbre impressionante do Evangelho, séculos antes dele acontecer plenamente. Toda essa narrativa deixa a gente pensando muito sobre o poder, a natureza da oração intercessória, né? A coragem de Moisés, a compaixão dele, essa disposição de se colocar na brecha, de até se oferecer, é algo que desafia a gente profundamente. De fato. E nos confronta com a nossa própria prática de intercessão, né? Será que a gente está disposto a ir além daquelas orações mais superficiais? Será que a gente está disposto a sentir compaixão de verdade pelas falhas dos outros a ponto de apresentá-los diante de Deus com fervor, buscando a misericórdia dele quase como se a dor deles fosse nossa? Por quem será que a gente precisa orar hoje com essa intensidade, com esse coração que se identifica com a necessidade do outro? E é incrível demais pensar que a resposta final de Deus, aquele pedido tão audacioso de Moisés, perdoa, ou seja, carrega o pecado deles, não foi riscar Moisés do livro, mas foi enviar o seu próprio filho para ser ferido pelas nossas transgressões, para carregar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser inscritos no livro da vida. Precisamente, e isso nos deixa com uma reflexão final, talvez, como que meditar nessa verdade central da nossa fé, que Deus, em Cristo, voluntariamente nas asas carregou, tomou sobre si os nossos pecados, como isso pode transformar de verdade a nossa percepção. Como isso afeta a nossa compreensão do amor de Deus por uma humanidade caída, como isso molda a nossa visão do valor que Ele nos dá, apesar das nossas falhas constantes. Entender o custo da nossa salvação revela a profundidade que a gente nem consegue entender direito, do amor divino. Uma reflexão poderosa para a gente levar. Bom, chegamos ao final da nossa análise de hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!